Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast hoje, o primeiro episódio do ano de 2023. Muito obrigado por a sua audiência e feliz ano novo! Que 2023 seja um ótimo ano aí para todos nós, né? E falando sobre ano novo, a gente também precisa falar aí sobre metas, né? E todos aqueles projetos que a gente gosta de fazer cada vez que a gente tem a oportunidade de um novo início, né? De um novo recomeço, como é o início de ano, né? Sempre essa oportunidade de a gente recomeçar. Eu gosto muito dessa palavra recomeçar porque me lembra muito também a expiação do Salvador, né? Que foi uma dádiva que nos deu a oportunidade de recomeçar muitas coisas aí na nossa vida. Então, que bela oportunidade de recomeçar através de um novo ano aí, 2023, que seja um ano de grande desenvolvimento e crescimento pessoal para todos nós. E, como vocês sabem, nós estamos aqui nesse podcast, faz parte da Central das Escrituras e também da Videira Verdadeira. E já convido vocês a participar com a gente, nos seguirem nas páginas oficiais que a gente tem no Facebook, no canal no YouTube, no Instagram, e futuramente aí também a gente vai fazer parte do TikTok. E lembrando vocês que a gente não é uma página oficial da igreja, a gente não fala em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas somos grandes fãs aí da igreja, somos membros ativos e membros dedicados à igreja, e a gente faz aí parte desse projeto para justamente criar mais oportunidades e levar um pouquinho de material para os membros que falam português. Sejam os membros que pertencem, aí a grande maioria são do Brasil, mas a gente também tem membros que moram, que falam português em Portugal e também alguns países da África. Sejam todos bem-vindos a esse podcast, contamos aí com não somente a participação, mas também com a bênção de ter vocês aqui com a gente. E também daqueles brasileiros que estão espalhados em outros países, mundo afora. A gente sabe que dificilmente a gente acha algum lugar onde não tenha um brasileiro, né? Então sejam todos bem-vindos, não importa onde você esteja. E que bom que a gente tem um espaço aqui onde a gente pode falar nossa língua materna e nos comunicarmos em português. Então não importa quão diferente seja o seu sotaque, mas sejam bem-vindos, que esse podcast é para todos nós. E gostaria de falar para vocês então também que para esse ano de 2023 a gente tem novos projetos aí na Central das Escrituras e também com a Videira Verdadeira. Convido vocês a darem uma olhadinha no nosso canal e se identificarem com os nossos novos colaboradores e principalmente aqueles que estão envolvidos com as páginas da primária e também do Vem Segue-me, que é um grande auxílio aí para ajudar a estudar o material que a igreja tem para as aulas da escola dominical e também o estudo pessoal. Lembrando que esses materiais eles não substituem o estudo pessoal, a gente tem que ter sempre a meta aí de estudar, de se envolver diretamente a gente com as escrituras. E qualquer material extra que vem, além disso, é só para dar uma ajudazinha ali, fazer uma colaboração para a gente crescer no nosso testemunho, né? Não substitui o nosso testemunho pessoal, não substitui nosso esforço pessoal e não substitui a nossa meta de estar constantemente em contato com as escrituras. Principalmente, como a gente sabe, o livro de Mormon, que é aí o grande... a igreja tem feito um grande projeto. Até mesmo não sei se vocês já sabem como é que funciona, que a gente pode compartilhar o livro de Mormon de forma digital pelo aplicativo da igreja, porque já foi criado isso para justamente facilitar um pouquinho mais, para que a gente possa convidar mais pessoas para conhecer o plano de salvação, conhecer um pouquinho mais a respeito do Salvador Jesus Cristo, e a gente pode se tornar membros digitais missionários, onde a gente vai e compartilha essas opções que a igreja tem criado no mundo digital. Então, quanto mais você conhecer e mais se familiarizar com todas essas ferramentas, você está, então, participando um pouquinho mais de uma forma moderna na coligação de Israel, que a gente sabe, como o presidente Nelson falou, que é a obra mais importante que a gente tem para realizar aí nos nossos dias, é a coligação de Israel, que está acontecendo dos dois lados do véu. Então, assim como aqui na mortalidade, a gente estava se envolvendo aí com essas formas, como eu falei, essas ferramentas para compartilhar o evangelho de forma digital. A gente também tem algumas formas de ajudar em fazer indexação, fazer também a história da família, levar mais nomes ao templo e colaborar para que seja feito também a obra, a coligação do outro lado do véu.
E quanto mais a gente estiver envolvido com essa causa, né, o Senhor certamente vai nos abençoar, vai nos ajudar a crescer em nosso testemunho e vai nos ajudar então a estarmos preparados para preparar termos um povo preparado, como o presidente Nelson falou, né, na nossa última conferência geral de outubro de 2022, termos um povo preparado para receber o Salvador. Olha só que importante, né, o que ele falou. E que interessante estarmos vivendo nessa época da Terra, né? Onde todas as outras dispensações que existiram, tudo que os outros profetas falaram no passado foi com os olhos voltados para nós hoje. E a gente está aqui, né? A história sendo construída diante dos nossos olhos, né? As escrituras sendo escritas, as escrituras modernas, de acordo, né, com as nossas vidas. E sendo agora, isso acontecendo em tempo real aqui, nesses últimos dias, em preparação para a segunda vinda e também a transição para o milênio. Que parte interessante, que momento interessante para estar vivo na história da face deste planeta, né? E que bom que a gente tem meios, né? Existe a tecnologia para que a gente possa ir conversar de uma forma digital, mesmo que a gente não tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas a gente tem a oportunidade de interagir entre nós e juntos, da forma que pudermos, trabalhar na coligação de Israel. Então, muito obrigado pela sua participação, a sua audiência, e sejam bem-vindos a esse nosso episódio do podcast. E se você quiser aprender hoje um pouquinho mais a respeito do plano de salvação, se você quiser aprender um pouquinho mais a respeito de como a doutrina do Evangelho se encaixa com alguns pontos de saúde mental e como que a gente pode aí usar algumas ferramentas modernas para superar um pouquinho a ansiedade e a depressão, fique com a gente, que os próximos minutos a gente vai estar falando a respeito disso. E aí, como você já sabe, se tiver alguma perguntinha, você pode enviar para a gente. Nós também temos agora uma novidade, que são os grupos das comunidades no WhatsApp. E se você quiser participar desses grupos, você pode enviar uma mensagem para a gente, para os nossos canais aí no YouTube, também no Facebook e no Instagram, que a gente tem esses grupos e a gente, conforme a gente confirma que é membro da igreja, pode entrar nesses grupos. E lá também a gente distribui um pouquinho mais de textos, materiais escritos, de links e vídeos, coisas que vocês quiserem participar. E também podem fazer perguntas. Então, algumas das perguntas que a gente vai estar respondendo agora são perguntas que vieram através, né, de alguns grupos do WhatsApp. E aí fica um convite também que, se você ainda não faz parte ou se você ainda não conhece, envia aí uma mensagem para mim, ou envia a mensagem para o Lucas Guerreiro, ou para os nossos outros administradores aí nas nossas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de anotar a sua pergunta e trazer aqui a resposta para você nesse podcast, tá bom? Então vamos lá à nossa primeira pergunta. E diz assim, como que a gente pode reconhecer quais são alguns dos sintomas da depressão? Lembrando que isso você pode analisar para você mesmo, ou talvez aí um membro da família, um membro da ala, às vezes um colega de trabalho, ou talvez algum familiar, ou algum amigo pessoal, né? Ou também mesmo importante lembrar os irmãos e as irmãs ministradores, né? A gente tem que ter a gente tem que lembrar que a gente tem uma responsabilidade pelas pessoas que a gente ministra, né? Então, aí, principalmente essa época de início de ano, lembrar de dar uma verificada como é que essas irmãs estão, como é que os irmãos estão, porque o chamado de irmã ministradora é muito importante. É a oportunidade que aquela pessoa tem de ter uma amizade um pouco mais próxima de alguém da ala. E lembrando também que a mulher, a gente sabe que pela nossa própria natureza, a mulher é um pouquinho mais de falar, né? A mulher é um pouquinho mais falante, a gente tem a necessidade de estar em contato com outras mulheres, né? Não é à toa que um dos grandes exemplos, né, de quando, por exemplo, Maria, quando ela estava grávida, ela estava passando por toda aquela situação de tudo que ela sabia que envolvia a chegada, né, do bebê, do menino Jesus, aonde ela foi procurar consolo, aonde ela foi se aconselhar, a gente sabe, né, que foi com Isabel. Então, por quê? Porque a mulher, ela precisa disso, né, de ter uma conexão com outras mulheres. Isso é algo que está na nossa natureza. E é algo que ajuda muito de conversar, né? A gente sabe que às vezes você pode passar anos ou meses, você encontra aquela sua velha amiga, começa a conversar como se não existisse, todo aquele tempo não tivesse existido, né?
ou às vezes até mesmo tá passando por alguma dificuldade na família, o que a gente faz? Vai lá e procura a mãe para conversar, ou vai lá e procura a sogra, ou vai lá e procura a melhor amiga, ou vai lá e procura a cunhada, né? Então, lembrem que o chamado de irmã ministradora é muito importante, e como mulheres a gente tem essa necessidade de estarmos próximas, de conversarmos com outras mulheres, sem tirar aí, claro, o papel importante dos homens. Eu estou comentando aqui algo que é particular, que pertence à natureza feminina, de ter essa conexão com outras mulheres. O fato de ter uma conexão com outras mulheres não anula o companheiro, não anula a necessidade de ter um esposo, não anula a necessidade de irmãos, né, de familiares, né, dos membros ali da família. Entendam bem que há uma diferença, tá? Por favor, não me cancelem, por favor, não entendam errado. O que eu estou falando aqui é dessa natureza biológica que a gente tem de procurar, de conversar, de desabafar e estar com outras mulheres, tá bom? Então, quais são então alguns dos sintomas aí da depressão, rapidinho, então, para responder essa primeira pergunta? Alguns dos sintomas são, entre eu diria assim que os dois principais ali de cara que você pode analisar é o sentimento de ter aquele sentimento de tristeza, né? A pessoa começa a perder o interesse, né, nas atividades que a pessoa tinha ali geralmente, e começa a perder aquele interesse se tinha um hobby, já não se interessa mais, se curtia muito fazer determinada coisa, já não tem mais aquele interesse, se tinha aquela vibe de ir lá e participar de algum time de jogos, ou de algum clube, ou de fazer certas coisas, já não quer mais fazer, né? Um dos grandes sintomas, né, aí que a gente vê é essa falta de vitalidade. A pessoa parece que perde aquela força, aquela vitalidade pela vida. Então, se você conhece bem a você mesmo, ou alguém que esteja próximo, que você vê que essa pessoa mudou, ela perdeu aquela vitalidade, a pessoa perdeu aquele interesse pelas coisas, é um grande indicador de que a pessoa esteja em depressão. Outra coisa, alteração no sono, né? Pode acontecer duas coisas: ou você começa a acordar no meio da noite, primeiramente, ou tem dificuldade para dormir, ou tem dificuldade aí lá no meio da noite acorda, às vezes acorda a determinada hora da madrugada e já não consegue dormir mais, né? O sono começa a ficar totalmente desregulado. Ou acontece o oposto, começa a ter excesso de sono, a pessoa dorme durante a noite, dorme durante o dia, aonde a pessoa se encostar ela dorme, aquela pessoa assim que às vezes os pais até pensam, ou o cônjuge pode até pensar, você é ficando preguiçosa, algo assim, mas não, a pessoa ela começa a ter esse distúrbio de sono, ou ela tem insônia, ou ela tem excesso. Então tem que dar uma olhadinha aí como é que essa pessoa tá lidando com o sono, como é que essa pessoa tá lidando com as coisas que ela fazia normalmente durante o dia, tá? O sono é um grande indicador de que algo não está bem. Se você está tendo problema de insônia, ou você está tendo problema de dormir demais, por favor, procura o médico, porque não é somente a depressão, tem várias outras coisas que também podem estar conectadas, que a alteração do sono é algo que complica muito a saúde das pessoas, e é algo que a gente precisa falar mais entre nós também. É muito importante. Se você é um adulto, no mínimo 8 horas por dia. Se você é criança, 10 horas no mínimo por dia. Tenham uma qualidade de sono, isso é muito importante. Outra coisa que pode também, outros sintomas que pode ser, a pessoa pode começar a ter perda de peso, começa a emagrecer muito rápido. Por quê? Porque a pessoa já não se alimenta mais como se alimentava antes, a pessoa já não tem mais, perde interesse até mesmo pela comida. Ou outro oposto também, a pessoa começa a ficar um pouquinho mais gordinha, né? A pessoa aumenta de peso. Por quê? Porque geralmente o depressivo ele tem uma carga alta também de quê? De cortisol. O cortisol faz com que o corpo fique inflamado e que a gente tenha essa vontade, esse desejo de buscar principalmente por doces. Né? Então tem que ter um cuidado redobrado aí se a pessoa ou está perdendo peso muito rápido, ou se a pessoa está começando a ganhar peso, aumentar peso muito rápido, e principalmente se tiver muitos doces envolvido, é um sintoma que precisa olhar um pouquinho mais cuidado o que está acontecendo. Outra coisa também, a pessoa depressiva, ela tem um pessimismo que é muito assim, chega a ser até uma forma obsessiva. A pessoa começa tudo assim que estiver acontecendo, a pessoa vai se tornar pessimista, né? Por exemplo, a gente acabou de passar aí as festas de fim de ano, né? Natal e Ano Novo, aquele seu amigo, aquele parente, ou talvez até você mesmo, se ficou lá
sendo pessimista, tudo achava ruim, tudo via o lado ruim da história, tudo achava... levantava as questões, em vez de ver o lado positivo, ficava focando só no negativo. Às vezes a pessoa não está fazendo isso de propósito, às vezes a pessoa não é uma pessoa chata, às vezes não quer dizer que a pessoa quer contrariar todo mundo, quer dizer que o cérebro dela não está funcionando de uma forma que eu diria normal. E aí o que acontece? Começa a focar muito dos pensamentos dessa forma, uma forma até mesmo obsessiva de ver só o lado negativo de tudo. Tem que tomar muito cuidado com isso, analisar, ouvir muito bem o que essa pessoa está falando. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente às vezes já está cheio de coisas, aí a pessoa fica lá só, parece que a pessoa está só reclamando, mas não é, é que esse é um dos sintomas, então tem que ficar atento, né? Porque o estado de humor da pessoa muda. Por quê? Porque quando aumenta demais o cortisol, a serotonina, a dopamina, pum, caem. E aí o próprio cérebro da pessoa já não está funcionando mais como deveria. A gente sabe que se tirar a dopamina, a pessoa, né, começa a ficar sem motivação, sem reação, é muito difícil. Então não comecem a criticar ou achar que lá vem aquela pessoa que só vê negatividade em tudo. Não, é que o cérebro está com falta de serotonina, está com falta de dopamina, está com falta de ocitocina, que são hormônios aí que dão uma equilibrada, que ajudam a gente a ver as coisas de uma forma mais equilibrada. Se o cérebro está em desequilíbrio, a pessoa vai ficar mais ainda pessimista. E aí o que acontece? Começa a ter sentimentos de quê? De impotência, de desesperança pela vida, já não tem mais esperança de fazer planos, já não acha que as coisas vão dar certo. Por quê? Porque foca muito no pessimismo, né? E aí começa a ficar reclamona, às vezes chora fácil, né? E aí tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que a pessoa é chorona, que às vezes, né? Desculpa, eu tô com tosse aí, porque eu gritei muito aí na virada de ano. Mas né, esse choro fácil, né, e a pessoa que vem é justamente por esse desequilíbrio hormonal aí que está acontecendo no corpo. Né, a pessoa começa também a ficar um pouco mais lenta, às vezes tem mães às vezes que dizem a pessoa não se mexe, não lava uma louça, não toma um banho, a pessoa não limpa o quarto. Às vezes não é que a pessoa é relaxada, é que, como eu falei, o cérebro está em desequilíbrio, a pessoa não tem a motivação de ir lá e tomar, às vezes nem mesmo de tomar um banho. Tem pessoas às vezes que ficam uma semana, às vezes até mais do que isso, sem tomar um banho, porque não tem coragem, o corpo parece que não reaciona, a pessoa não consegue ir lá e tomar um banho, né? Aí o que acontece? Começa a perder o interesse de se cuidar, já não se é uma mulher, já não tem mais interesse de cuidar do cabelo, já não faz as unhas, já não se importa, às vezes até mesmo de escovar os dentes, né? Então, tome um cuidado com esses sintomas, né? Às vezes não é que o cara tá, por exemplo, o homem está lá, ele não faz a barba, não toma banho, e aí não é assim que a pessoa seja uma pessoa desleixada, é que se o cérebro não está funcionando, a pessoa não tem aquela atitude, a pessoa não consegue reacionar, a pessoa não consegue reagir de ir lá e fazer essas coisinhas simples, às vezes de que ir lá e tomar um banho, né? A pessoa também começa a ficar um pouco mais assim, ela começa a comentar que está muito cansada, né? A pessoa, você vê assim que não tem vitalidade, então a pessoa não tem energia para fazer praticamente quase nada, né? Fica, às vezes também pode ser o caso também de um homem que fica sentado lá no sofá você acha que ele está assistindo televisão, mas não, ele só está sentado lá. Ou às vezes alguns também assistem muito parece que você acha que está assistindo televisão, mas não, a pessoa só está sentada ali, ou às vezes alguns ficam muito tempo no videogame. Tem que ter cuidado isso também. A gente vai ter alguns episódios aí no futuro que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de videogames, mas tomem cuidado, se a pessoa está lá sem tomar banho, sem comer, se alimentar direito, ou só se alimentando com porcarias, a pessoa está sentada na cama, né, jogada na cama ou sentada no sofá por dias, não abre nenhuma janela para vir a luz do sol, isso não quer dizer que a pessoa está relaxada. Isso pode ser um grande fator, um grande indicador de que a pessoa está em um quadro de depressão, né? A pessoa tem dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, né? Às vezes, por exemplo, se a mãe ela fala, eu quero que você faça isso para mim, põe o lixo para fora, mas o cérebro, como eu falei, ele está em desequilíbrio, ele não está funcionando bem. Às vezes a pessoa até esquece de fazer aquilo, porque ela não consegue memorizar. Aí a mãe vai fazer o que tem que fazer, ela volta, você não tirou o lixo para fora ainda, ou você não arrumou seu quarto ainda, ou você não foi trabalhar hoje, ou você não fez a tarefa da escola.
Mas, né, como eu falei, não é que a pessoa esteja fazendo isso de propósito, é que o cérebro dela já tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de memorizar, tem dificuldade de entender o que está acontecendo ali, qual é a maneira equilibrada, né, de conviver em família. E aí, por causa de tudo isso, o que acontece? A pessoa começa a ter esses sentimentos excessivos, que ela começa a ficar, já não tem motivação, começa a ficar mais pessimista ainda. E aí, se não tomar cuidado, a pessoa pode evoluir para um quadro que pode se encaminhar até mesmo para o suicídio. Então tomem cuidado, sabe? Não é brincadeira. A gente não pode ficar simplesmente colocando rótulos dizendo essa pessoa é uma pessoa relaxada, não tem interesse pela vida. Não, é que às vezes a pessoa realmente, o cérebro dela não está funcionando de uma forma como deveria, como poderia, e aí a pessoa está com esses sintomas. E às vezes está mesmo entre casais, né? A gente ouve muitas vezes queixas entre casais, né, marido e mulher, de que às vezes até mesmo o relacionamento íntimo entre eles muda. Por quê? Porque se a pessoa não tem motivação nem para tomar banho, a pessoa não tem motivação nem mesmo para cuidar da sua própria autoestima, a pessoa não tem motivação para nem olhar para si mesma, imagina se a pessoa vai ter motivação para ir lá né, ter uma relação com o cônjuge, né, ter um momento íntimo com o cônjuge, né, não vai ter iniciativa para isso. Então aí acaba que às vezes afetando o casamento, né, e às vezes eu tenho casos assim que às vezes a pessoa até acha que tem outros motivos, ou às vezes acha até mesmo que é caso de divórcio, quando o quê? Quando o que poderia resolver é a pessoa ir lá e buscar buscar ajuda profissional, fazer uso de medicação para que o cérebro possa voltar a funcionar de uma maneira equilibrada novamente e a pessoa possa começar a ter uma vida normal, né? E aí então voltar a fazer as coisas como eram antes. Então tome muito cuidado. Às vezes a gente está julgando, às vezes a gente está colocando rótulos e não é aquela realidade que a pessoa está passando. Às vezes é um sintoma muito grave, um quadro muito grave de depressão, e a gente está ali e não está sabendo reconhecer os sintomas, e aí, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. E lembrando que o caso mais extremo assim que a depressão pode chegar é o suicídio, né? E os números de suicídio no mundo aumentaram muito depois dessa pandemia. Então vamos ter um pouquinho mais cuidado quando a gente for conversar com aquele membro da nossa ala, aquele familiar, ou o cônjuge, ou até mesmo um dos filhos, né? Não é dizer, você é um descuidado, você é um desleixado, você não era assim, por que você está assim agora? Às vezes é porque realmente a depressão muda o cérebro, né? Os hormônios ficam desequilibrados, aqueles neurotransmissores já não estão lá fazendo as conexões como deveria ser feito, e aí sem o uso de medicação essa pessoa não consegue sair daquele quadro. Se é um quadro grave de depressão, não vai sair de lá sem ajuda profissional. Então não adianta você bater, isso é muito errado, não adianta você xingar, não adianta você ir lá e querer pressionar a pessoa, ou ameaçar de divorciar, ou pedir para outra pessoa ir lá ajuda fulano. Não é assim. O que precisa ser feito é levar essa pessoa para um profissional, fazer alguns exames para checar ali o que está acontecendo no corpo, não é, o corpo físico, e aí a partir dali começar a fazer uso da medicação, e então poder dar os subsídios, né, as ferramentas para que essa pessoa possa então mudar, essa pessoa possa então voltar a ter vitalidade, essa pessoa possa voltar a ter motivação, essa pessoa possa voltar a ter autoestima, e aí então voltar a ter uma vida normal, que é o que todos nós, né, gostaríamos que fosse, mas que a gente sabe que infelizmente os números estão muito altos de depressão, de ansiedade, números altos aí de suicídio. A gente tem que começar a falar um pouquinho mais disso entre as famílias, entre as alas, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo sozinhas, e não precisa ser assim. Se a gente quiser estabelecer Sião em nossos dias, se a gente quiser coligar Israel e ter um povo preparado para o Salvador, a gente precisa entender que esses quadros de saúde mental, eles existem, eles são reais, eles são
aí parte das provações de viver nesses últimos dias, e a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma que a gente possa ajudar e não prejudicar o desenvolvimento de outra pessoa, tá bom? Então espero que tenham respondido essa pergunta número 1, e agora vamos então para a pergunta número 2. A gente fala muito na igreja a respeito da importância da comunicação, né? A gente vê aí o próprio esforço das autoridades gerais, né? A gente vê a primeira presidência, o quórum dos 12 e os líderes das auxiliares, todos eles têm perfil, né, nas redes sociais, até mesmo para estarem um pouco mais próximos dos membros da igreja e interagir, estar em tempo real se comunicando com a gente, né? Então a comunicação é algo muito importante. Mas a pergunta que for feita é que sempre disseram para a gente que a comunicação é importante, a gente vê isso acontecer na igreja, né, que a parte mais importante também de um relacionamento é a comunicação, mas ninguém nunca ensinou isso a você, e aí muitos aí comentam que acabaram crescendo em uma família que punia e tratava, né, com aquele tratamento de silêncio. E aí ficam sem se falar, ou às vezes a pessoa até acaba crescendo achando que isso é o natural, e aí vai para o relacionamento, se casa e continua tendo aquele tratamento de silêncio, né? Dentro da família, às vezes é entre o casal, às vezes entre os pais com um dos filhos, ou às vezes é entre os irmãos, e isso dificulta muito, né? Então, essa pergunta número 2 fala a respeito disso, né? O tratamento silencioso. E quando se fala em diálogo, muita gente já sente, né, um frio na espinha, né? Por quê? Porque acaba lembrando dessas experiências que teve, né, durante a infância, essas experiências que vivenciou em outros relacionamentos, e aí acaba o quê? Às vezes até rejeitando a proposta, né, quando ouve falar disso. Às vezes ouve um discurso na igreja, ou um discurso numa conferência geral, e a pessoa pensa, poxa vida, quem me dera se na minha vida, se na minha família fosse assim. Né? E essa ausência de diálogo, o que acontece? Abre espaço para que se criem teorias de comportamento, né, sobre o comportamento um do outro. Geralmente o que o filho acha? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, né? Eles preferem um dos meus irmãos, ou meus irmãos não me amam, ou se é um casal, o meu cônjuge já não me ama mais, já não tem mais interesse na relação, já pode ter uma dificuldade com outra pessoa, tem uma terceira pessoa na história. Começa a inventar um monte de teorias, né? Começam a vir à mente por causa desse tratamento de silêncio. E muitos pais, eles sustentam essa ideia de que o diálogo é importante, mas na relação com os filhos, acabam repreendendo os filhos ou não dão voz às necessidades que esses filhos têm. E às vezes a gente vê isso acontecer nas famílias da igreja, né? Vai lá e dá um discurso, vai lá e dá uma aula, mas dentro de casa, lá no momento da reunião familiar, ou quando a família está reunida para uma refeição, um filho quer dar uma opinião, quer conversar, não tem esse espaço, não tem essa oportunidade, né? Então isso é complicado, né? Isso precisa ser muito bem analisado. E quando a criança, né, ou o jovem, né, que está ali aprendendo e aprende através de que ouve que a comunicação é importante, que o diálogo é importante, mas eles, né, não veem isso dentro da própria casa, não veem isso na própria família, o que acontece? Essa pessoa não aprende a resolver conflitos, essa pessoa não aprende, né, a se tornar um adulto com uma maior probabilidade de ser mais assertivo na sua comunicação e de ter aí relacionamentos mais saudáveis, né? E nossa, esse mundo aí que a gente está vivendo hoje já está tão... uma comoção já existe para tudo que é lado, já existem tantos problemas, para que criar mais um dentro de casa, tendo essa falta de comunicação e tendo né, esse tratamento aí de silêncio, que às vezes tem casais que ficam sem falar por dias. A gente sabe de histórias, às vezes, que tem até mesmo, às vezes, um avô, um pai falece e sem nunca ter falado com o filho por anos, né? Ou às vezes o casal ali fica por dias e os filhos lá tendo que fazer mediar o campo entre um e o outro porque os pais não estão se falando, ou às vezes um dos pais não fala com um dos filhos, e aí os filhos ficam lá sem saber o que fazer, fica uma tensão geral e um nervoso na família. Então, quais são algumas dicas para melhorar então nessa comunicação? Vou passar aqui algumas
E claro, dizendo que são sugestões, vocês estejam abertos a começar a pesquisar e falar sobre isso na família, tá bom? Isso não são receitas prontas, isso não é uma fórmula pronta, são somente ideias para ajudar aí você que está do outro lado ouvindo, tá bom? Para melhorar aí na comunicação, eu acho que todos nós podemos melhorar nisso, né? Mas sempre lembrando aí que tratamento de silêncio não é algo saudável. Se você se você foi criado com isso na sua família, procure meios de desenvolver, de amadurecer e de não repassar isso para o seu filho, né? Não repassem isso para os filhos de vocês, para a posteridade, não façam isso com o cônjuge, porque é algo que não ajuda, que não acrescenta, né? Então a primeira coisa, começa a aprender a se colocar no lugar do outro, né? Isso, isso também se aplica para membros da ala, porque às vezes tem pessoas que não conversam com o membro, às vezes nem sabem o que aconteceu, ou por A mais B o que pode ter acontecido, já para de falar com outro membro. Isso também precisa ser analisado. Então a primeira coisa, se coloque no lugar do outro, né? Comece a desenvolver um pouquinho de empatia. Né, é uma das características do Salvador que está lá no livro de Pregar Meu Evangelho, né? É para a gente aprender. Então começa a analisar um pouquinho mais como que o Salvador faz isso, como que ele se coloca no lugar do outro, né? Começa também a se desfazer de conceitos fechados, de querer ter razão em tudo. Eu gosto muito de uma frase que às vezes a gente pode ver aí pelos alguns posts aí na internet, que eles falam assim: você quer ter razão ou você quer ter paz, né? Então, a gente tem que parar com essa mania que eu acho que às vezes é um pouco muito assim da cultura brasileira, de a gente sempre levar tudo pro lado pessoal e de que sempre querer ter razão, né? Tá tudo bem, a gente não precisa estar certo em tudo, a gente não precisa ter a última palavra sobre tudo. Aprender a ouvir é uma dádiva também. O próprio Salvador, quantas vezes, né, ele ouviu e ele se comunicou. Outro ponto também, aprender a assumir que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Às vezes tem pessoas que falam assim, o que você ouviu, o que você entendeu não é responsabilidade minha. Não, isso está errado. Saber se comunicar é você se expressar de uma forma que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Enquanto a outra pessoa não entendeu o que você está expressando, a outra pessoa não entendeu aonde você quer chegar, qual é o ponto que você quer comentar, você não está se comunicando. Porque se a resposta está óbvia dentro da sua cabeça, você tem que fazer de uma forma que a pessoa que está te ouvindo compreenda o que você está querendo dizer. E às vezes tem muitos conflitos familiares, e às vezes conflitos na aula, ou às vezes conflitos entre amizades, porque a pessoa comenta, faz um comentário, não se faz entender, e aí a outra pessoa lá não entende, acaba se ofendendo e vira uma bola de neve, né? Então sempre lembra que saber se comunicar é você saber expressar exatamente o que você está querendo dizer até que a outra pessoa entenda. Enquanto a pessoa não entender, você não está se comunicando. E nesse ponto todos nós podemos melhorar, né? Então, aprenda a ouvir, aprenda a estar, sem estar interrompendo, deixa outra pessoa terminar de falar, deixa a pessoa terminar de dizer o que vem na cabeça dela, quais são os sentimentos, os pensamentos, né? Exercite o diálogo, né? Aprenda a sentar lá e ouvir e dá um tempo para a pessoa falar. Aprenda a ser sincero, né? Uma sinceridade que vem da caridade, né? Que é o puro amor de Cristo. Aquela sinceridade assim de estar ali para ouvir, não ouvir para dar uma resposta, ou não estar ali para ouvir para depois ir passar adiante e virar fofoca. Não. Aprenda a ouvir para estar ali e entender o que aquela pessoa está querendo te comunicar, né? Dê importância real às pessoas. Aprender a se expressar de uma maneira sem se ferir, aprender a se expressar de uma maneira que não que leve tudo para o lado pessoal ou que se ofenda com tudo, né? Sempre lembra que tratamento de silêncio não é algo produtivo, não é algo que vai ajudar você ou qualquer membro da sua família ou da ala ou familiar. A melhor resposta é sempre aprender a se comunicar. E qual é o maior exemplo de como se comunicar? É o Salvador Jesus Cristo, não é? Então aprenda a desenvolver os atributos do Salvador de empatia, de saber ouvir, de dar tempo para que a pessoa fale, estar lá, estar presente na conversa,
né? E com sinceridade, com a intenção de ajudar, com a intenção de entender outra pessoa. Isso é aprender a se comunicar. Se a gente começar a fazer isso com os nossos familiares e a gente fazer isso com o Senhor, a gente vai aprender a se comunicar de uma forma muito efetiva, que vai ajudar a gente a ter mais paz e ter mais felicidade em família e nos nossos relacionamentos familiares e com a nossa ala também, tá bom? E agora vamos então para a pergunta número 3. Nos pediram para falar então a respeito sobre pais narcisistas. Para mim é muito interessante falar sobre isso porque minha mãe é narcisista, né? Sobre meu pai a gente pode falar em outro dia, outro episódio, mas eu venho de uma família onde a minha mãe é uma mãe narcisista. Então eu passei por isso, eu tenho experiência de saber o que é ser filho, né? De ter uma mãe narcisista. E às vezes a gente, né, não é porque é membro da igreja ou porque, né, que a gente está aí aprendendo a nos tornarmos um melhor membro da igreja, nos tornarmos um melhor cristão, é que a gente não vai passar por essa experiência de ter um pai ou uma mãe narcisista, ou às vezes um irmão ou uma irmã narcisista, ou às vezes um membro da ala, ou um amigo, né, e saber identificar alguns sintomas sobre o narcisismo é importante. A gente os números, né, hoje em dia estão crescendo muito a respeito de narcisismo, porque tem um narcisista que ele é o que nasce com uma certa... A gente pode falar um outro dia a respeito mais profundo sobre isso, mas que ele já nasce ali com alguma... Já tem um fundo genético sobre o que né, ali na personalidade da pessoa, mas também em nossos dias está acontecendo uma outra coisa aí que é um tipo de narcisismo que está se desenvolvendo por causa do ritmo da sociedade que a gente está vivendo hoje. São pessoas que acabam se tornando, se transformando em narcisistas porque... acabam gostando muito de viver sobre os aplausos, gostar muito de viver sobre o ritmo que a sociedade aí que está cada vez mais consumista, e está esse ritmo aí de celebridades e influenciadores, e as pessoas não terem limites, não terem responsabilidade, não terem uma consciência, não entenderem o que é fé, não entenderem o que é mandamento, né, qual é a importância de viver sobre mandamentos e certas limitações, né, e então isso acaba tornando algumas pessoas aí um pouquinho com umas características de narcisismo. Então vamos falar, mas principalmente esse comentário de agora é para você aí que tem uma família que o pai ou a mãe é narcisista. Então o que o narcisismo é? Ele é uma característica da pessoa, né, que admira, né, e idolatra e adora muito, né, a si mesma. E é um tipo de personalidade que é um pouquinho difícil conviver. Como eu falei, eu entendo disso por experiência própria, né? O narcisista é alguém que possui uma grande paixão, uma grande adoração por si mesmo, né? Essa pessoa, ela coloca ela mesma no pedestal, e ela se vê como superior e melhor do que os demais ali que estão na volta dela. Né? Uma outra característica também da pessoa narcisista é que se tem algo que deixa assim essa pessoa, tira essa pessoa do sério, digamos assim, é que tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Se essa pessoa não é o centro das atenções, pode contar que a pessoa vai dar um piti, que vai dar treta, como os jovens falam, né? O narcisista, ele sempre tem que estar no pedestal, ele sempre tem que ser o centro das atenções, e se ele não ele vai achar um jeito de que ele se torne o centro das atenções, e é complicado, né? Às vezes a pessoa tem muitos caprichos, ela se impõe às vezes de uma forma que é meio complicado, se chega a tornar às vezes até uma forma de um relacionamento abusivo, né? Porque o narcisista, ele precisa muito, né, de uma constante aprovação de terceiros. Porque no fundo, o narcisista, ele é uma pessoa muito insegura. Então, para poder vencer essa insegurança, poder lidar com essa insegurança, ele está lá sempre precisando da aprovação dos outros, mas ele busca essa aprovação de uma forma que ele é a estrela, de que ele é o melhor do que todos que estão ali à sua volta. Ele tem que ser o centro das atenções de tudo, né? E mesmo que nada tenha a ver com ele, ele tem que ser o centro das atenções, né?
E aí fica muito difícil conviver, porque eles também tendem a desvalorizar as outras pessoas para poder se sentirem grandes, né? E às vezes um pai ou uma mãe, eles vão diminuir muito aquele filho, vão achar todos os defeitos, vão colocar os defeitos para poder diminuir, para que eles possam se sentir grandes, porque o narcisista ele é assim. E para um pai ou uma mãe narcisista, a necessidade de um filho não são levadas em conta de maneira nenhuma. Na verdade, aquele filho nem existe, né? Para um pai narcisista ou uma mãe narcisista, aquele filho está ali de enfeite ou para servir ele. Além disso, né, não, ele nem se importa, né? E aí, claro, quem é que gosta ou quem é que pode crescer vivendo diante de uma realidade dessa, onde um pai e uma mãe, né, que é narcisista, é manipulador, dominador, e tá ali te controlando, você não tem vez, você não tem voz para nada, porque tudo é em função dele, tudo é para ele, tudo é ele é o centro de tudo, e você tá lá só para preencher espaço no momento que ele precisar de você. Essas pessoas acabam judiando muito dos filhos, são crianças que se tornam, crescem com muitos traumas, precisa trabalhar muito isso quando se torna um adulto para resolver que a sua identidade não tem nada a ver com o que os seus pais eram, e aprender a se amar, aprender a se ver como uma pessoa que tem valor e que não é aquela forma que foi ensinado, que viu acontecer, né? Porque o narcisista, não adianta querer brigar, querer mudar, o narcisista é um caso que a própria pessoa tem que entender e se arrepender, porque é um caso de arrependimento mesmo, você não é o centro das atenções de tudo, mas é a pessoa que tem que entender e buscar isso por si mesma, você não muda o narcisista. Às vezes a gente vê muitas pessoas aí que têm relacionamentos, né, que namora, se casa com um narcisista e é sofrimento na certa. É muito complicado. Eu acho que até é interessante a gente falar disso, porque às vezes são casos que acaba indo para um divórcio, e às vezes a pessoa que não está lá convivendo não sabe o que é, e às vezes é onde dá as fofocas, né, é onde surgem os julgamentos, e a pessoa não sabe quem é que estava convivendo lá dentro da casa, dentro do lar, o que estava passando, porque conviver com um narcisista é muito difícil. É muito difícil, é traumatizante, você leva anos para se desfazer né, desses traumas, de uma pessoa que está ali constantemente no pedestal, tudo é adoração em função dela, não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, tudo é em função, é para ela, é ela. E o narcisista é muito manipulador. É uma pessoa que sabe manipular os filhos, sabe manipular o cônjuge, e se não tomar cuidado, vai sugar a sua vida e você vai viver só em função ali dele ou dela, né? Porque pode ser tanto o homem quanto a mulher. E não. Acho que às vezes a gente tem que falar um pouco disso, porque existem muitas pessoas hoje em dia desesperadas para ter um relacionamento, ou não sabem como sair de um relacionamento, e às vezes está lá querendo insistir em algo que não vai dar futuro, porque o narcisista, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional muito real, tem que ter muita força de vontade para se arrepender e mudar seu estilo de vida, mas geralmente não é isso que acontece. Eu até diria que se você tem um pai e uma mãe narcisista, não tem muito o que fazer, você tem que esperar se tornar um adulto e aí ter a sua vida independente, aprender a conviver com eles quando for necessário, mas saber impor limites. Mas se é um cônjuge, eu diria ou busca ajuda profissional, terapia de casal urgente, ou fala com o seu líder e apresenta a situação de como está e parte para outra. Porque um companheiro narcisista é muito complicado de conviver, é muito difícil você dar certo com uma pessoa que é manipuladora e que vai estar ali usando todas as artimanhas, todas as técnicas, as coisas que sabe para te manipular, para te fazer ficar numa relação que você está ali só de objeto, porque o narcisista é ele 100% todo momento no pedestal, e às vezes tem pessoas que conseguem se desligar um pouco, mas o narcisista ele sabe ir lá te ganhar no papo, te ganhar na conversa, e aí as pessoas acabam retornando achando que vai ser diferente, mas é só por um tempo, porque em seguida volta a ser todo aquela rotina, aquele inferno que era antes, e aí você vê de novo preso numa situação
por algo que achou que ia mudar, mas que não muda. É muito complicado conviver com um narcisista. É por isso que eu digo assim, se você está namorando alguém, se você está noivo de alguém, dá uma analisada na vida dessa pessoa, dá uma olhadinha um pouquinho mais cuidadosa nas redes sociais, nos relacionamentos antigos, no que os familiares dessa pessoa falam, conversa um pouquinho, se comunica um pouquinho, porque a pessoa narcisista, ela sempre deixa traços de destruição por onde passa. Então tomem cuidado, né? Não tenham esperança de que eu vou casar e vai mudar. O casamento não muda ninguém. Tenho certeza disso. A única coisa que a pessoa muda é de endereço. E alguns nem de endereço mudam, né? Porque às vezes vão viver com os pais. Cuidado com isso, né? Muito cuidado com o narcisista. A gente tem que, do jeito que está na nossa sociedade hoje, a gente vê casos aí de narcisistas fabricados. E cuidado também para não criar um filho narcisista mimando demais, dando demais as coisas, tirando as responsabilidades, tirando a oportunidade dessas crianças aprenderem. Às vezes dá tudo, os pais querem dar tudo, querem fazer tudo, querem acabar tirando ali eu quero que tenha uma vida melhor que a minha, mas às vezes nesse processo acaba tirando da criança a oportunidade de passar por experiências que desenvolvem o caráter. Então, tenham cuidado com isso também. Não é bom dar tudo, não é bom fazer tudo. Não criem crianças que lá no futuro vão acabando tendo dificuldade de personalidade porque não tiveram oportunidade de ter limites, de aprender o que é uma vida normal em casa com os pais. E se você tem um pai e uma mãe narcisista, os meus sentimentos aqui para você. Eu sei o quanto é difícil, eu passei por isso também, eu levei anos para aprender. Esse foi um dos motivos pelo qual eu quis estudar e me tornar uma psicoterapeuta, para mim poder entender melhor de onde tudo isso vinha, entender melhor a mim mesma, entender melhor a família de onde eu vim. E é muito difícil ter uma mãe narcisista. Então, se você tem um pai e uma mãe narcisista, quer dizer que eu compreendo você, eu sei muito bem o que você está passando, e eu posso te dizer que somente em Cristo a gente vai encontrar forças para superar esses traumas e para começar uma nova vida, e entender que isso não é nossa culpa, não é responsabilidade sua, né? A pessoa que é narcisista que precisa se reconectar e entender seu relacionamento com Deus. E também não é só uma questão de orar e achar que a pessoa que vai mudar, não é assim. Entendam o que eu estou dizendo. Eu só estou querendo dizer aqui que se você tem um pai e uma mãe narcisista, eu te entendo. Busque o Salvador e construa uma vida para você. Comece uma nova história para você. Comece um novo capítulo para a sua linhagem. Que seja você a cura na sua linhagem e passe um padrão diferente para aqueles que vieram depois de você, tá bom? Então essas são as 3 perguntas que a gente respondeu aqui hoje no nosso episódio, e a gente se vê no próximo. Tenha uma boa semana, um ótimo ano de 2023, e sempre lembre de que com o Senhor do nosso lado, a gente vai conseguir superar todos os obstáculos. O meu muito obrigado para você que ouviu a gente até aqui, e a gente se fala na próxima. Tchau, tchau.